Quando falamos em dieta, logo vem à cabeça fazer sacrifícios, mas atualmente a reeducação alimentar é uma grande saída para manter a forma com saúde. Hoje vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Guilherme de Azevedo, que escreveu o livro Dieta Nota 10. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Doutor, para começar o nosso bate-papo, é possível comer de tudo e emagrecer? É possível. Na verdade, houve uma época, um tempo, há 40, 50 anos atrás, em que se acreditava que as dietas boas eram constituídas de alimentos proibidos e permitidos. Então, é aquela velha história da dieta tradicional, legumes e verduras, que tem uma quantidade menor de calorias, mas que, na verdade, ninguém consegue comer somente isso, ninguém consegue viver só de salada. Então, nós desenvolvemos uma teoria segundo a qual, baseado no valor dos alimentos, comendo-se menos quantidade do que se comia a proposta da vez anterior de negar a existência de um alimento só porque ele valia mais. Não, a nossa ideia é que a pessoa coma menos, aprenda a comer as quantidades certas de todos os alimentos sem se privar daquilo que gosta. Bom, sua dieta é conhecida como dieta das notas. Como que funciona? O que a gente faz? Existe uma tabela de valor dos alimentos, que é a tabela de calorias, que é muito conhecida. Todas as pessoas, de uma maneira geral, já ouviram falar ou já tiveram com alguma tabela dessas na mão. O problema é que a tabela de calorias é muito grande, o valor dos alimentos é utilizado para trabalhos científicos, então tem que ser um valor muito preciso. Para emagrecer, nós não precisamos de toda essa precisão de valores. Então, a gente usou dois artifícios matemáticos para transformar o valor dos alimentos numa coisa mais simples. A gente divide a tabela de calorias tradicional por 2 e o resultado a gente aproxima os valores. Então as frutas, por exemplo, que têm valores muito parecidos, elas ficam iguais. E a tabela, o universo de alimentos que tem numa tabela de calorias, que é de 3.000 em geral, mais ou menos, com 100 páginas, a gente consegue reduzir para cerca de 300. E apesar de reduzida, ela é super abrangente. Então, tudo que a pessoa come no dia a dia tem na minha tabela e ela é possível de ser acompanhada. Uma tabela com 3.000 alimentos é impossível você entrar num restaurante para ler o valor de 3.000 alimentos e tentar achar ali o que você está comendo. Então, na verdade, ela é uma simplificação de uma tabela de valores que permite que as pessoas comam de tudo e saibam o valor daquilo que ela está comendo e possam comer a quantidade certa. O número de notas para cada pessoa varia, né? De acordo com o peso, com o tamanho. A gente coloca 2 parâmetros, na verdade, depende do sexo e da altura. Então a gente divide basicamente em 6 categorias, 3 categorias de altura para a mulher, 3 categorias de altura para os homens, e a gente divide de acordo, por exemplo, uma mulher, a estatura média da mulher brasileira é 1,65 m, então ela emagrece com 500 notas por dia. A estatura média do homem brasileiro é de 1,70 m, então um homem de estatura média de 1,70 m vai emagrecer com 700 notas. Além disso, para estimular a atividade física, que ajuda a conservar o peso também, a gente dá um bônus de 50 notas por dia se a pessoa pratica atividade física mais de 3 vezes por semana. Tem um número certo de notas para quem quer manter o peso. Para emagrecer, ela vai ter que comer menos notas do que o que ela precisa comer para viver. Toda dieta que faz a pessoa emagrecer, ela é uma dieta que coloca a pessoa em deficiência de calorias. Então, 500 notas para a mulher de 1,65 m emagrecer, quando ela chegar no peso dela e iniciar a manutenção, ela vai manter o peso com 700 notas por dia, ou seja, 40% a mais do que ela comia para emagrecer. Bom, você tem 2 casos de atrizes que precisaram emagrecer além do peso ideal. Como foi e quais os perigos num processo como esse? O trabalho com os atores foi feito de uma maneira super cuidadosa. Para começar, já eram pessoas saudáveis. É difícil você pegar uma pessoa não saudável e levar ela a uma deficiência nutricional. Mas, na verdade, elas são, além de ótimas atrizes, são super disciplinadas e eram saudáveis e se alimentavam muito bem. No caso, a Camila Morgado, que fez o filme Olga, e que ela representava a Olga Benário, mulher dos Carlos Prestes, que ficou no campo de concentração, presa durante muitos anos, emagreceu muito por causa disso. Então, para interpretar com realismo,
a gente teve que emagrecer a Camila Morgado, que tem o peso dela normal, em 52 quilos, ela perdeu 7 quilos para fazer o papel. Mas, nesse caso, com muito mais atenção com relação ao balanceamento da alimentação, para que ela não perdesse vitaminas e minerais. Eu digo que meus pacientes não são obrigados a comer legume e verdura se eles não gostam. Mas, no caso das atrizes, quando a gente leva a pessoa a um peso abaixo daquele normal que ela tem, a gente precisa ter um cuidado maior com a alimentação que repõe para você, na verdade, vitaminas, minerais, sódio, ferro, potássio, cálcio, na verdade. E isso a gente dá sempre uma instrução a mais e pede para as pessoas terem um certo cuidado e acompanham um pouco mais de perto. Teve o caso da Carolina Dickmann também, né? Carolina Dickmann também foi um papel específico para uma novela, Laço de Família, que ela raspou a cabeça e tal. Teve também uma terceira atriz, que foi a Daniela Escobar, que fez um especial em que ela fazia a Bela Landau, que era uma fugitiva de um campo de concentração, e ela também, o peso dela é 55, ela chegou a pesar 45 quilos, mas todas elas continuaram muito saudáveis, porque existe, na verdade, esse olhar privilegiado para quando a pessoa precisa ser submetida a um sacrifício maior, que a gente consiga direcionar ela para se alimentar com aquelas coisas básicas que podem fazer falta quando a pessoa entra num processo de nutrição muito deficiente. Doutor, quando a pessoa está tentando emagrecer, ela ouve muitas lendas, como, por exemplo, beber líquidos enquanto está comendo engorda e comer à noite engorda mais do que comer de dia. É verdade isso? Não, inclusive um capítulo do meu livro se chama É Tudo Mentira, e eu listo algumas desses boatos, né, que se espalham, na verdade, com uma velocidade impressionante e não se sabe muito bem por quê. Se o líquido que você está bebendo for água, por exemplo, ou um refrigerante dietético, ou um mate, uma limonada sem açúcar, se o líquido vale 0, na verdade, ele não vai fazer você engordar. Vai acontecer que a digestão fica um pouquinho mais lenta, mas isso não muda o valor calórico dos alimentos. Essa explicação é a mesma para a ideia de comer à noite ou comer de dia. Quando você faz, na verdade, um cálculo do quanto a pessoa gasta de energia por dia, vamos supor, o ser humano gasta 1.500 calorias por dia. Eu estou fazendo um cálculo médio das 24 horas. Então, 1.500 calorias por dia vai dar uma velocidade de aproximadamente 40, 50, 60, 70, até 80 calorias por hora. Aí você multiplica pelas 24 horas. É claro que na hora que ele está dormindo, ele não vai gastar 80 calorias por hora, ele vai gastar 40. Quando ele está praticando alguma atividade física e acordado, ele vai gastar mais. Mas se a soma é de 24 horas e dá 1.500 calorias por dia, não importa a hora que ele vai comer. Se ele comer um brigadeiro às 10 horas da manhã ou às 10 horas da noite, o brigadeiro vai valer a mesma coisa. O brigadeiro vai valer 100 calorias. Então, se ele comer um brigadeiro às 10 horas da noite e morrer de madrugada, ele vai morrer um pouquinho mais gordo. Mas se ele acordar, ele vai gastar aquilo que ele comeu. Essa história de comer à noite e engordar mais do que comer de dia, tem alguma coisa a ver com o metabolismo? A diferença na velocidade de funcionamento do metabolismo é relativo à atividade que você está fazendo. É verdade que o metabolismo da pessoa que está dormindo é um pouco mais lento do que o metabolismo da pessoa que está acordada. Mas isso é levado em consideração dinamicamente num cálculo de 24 horas, gente. Eu não posso conseguir, seria como se conseguir, então de noite vamos arranjar uma atividade para a pessoa fazer à noite para gastar mais calorias. Não precisa, né? O cálculo já está feito em 24 horas e não importa. Se ela passar também 24 horas por dia acordada, a velocidade do metabolismo dela vai acelerar um pouco, mas ela vai morrer, porque o ser humano precisa descansar. Então, na verdade, a gente está fazendo esse cálculo e ele não precisa se preocupar se vai comer à noite ou de dia. O que aconteceu foi que deu certo uma dieta que proibia as pessoas de comerem carboidrato a partir das 6 horas da tarde. Olha, se eu proíbo a pessoa de comer carboidrato a partir das 6 horas da tarde, ela vai comer muito menos. Normalmente as pessoas conseguem fazer dieta até 6 horas da tarde, que tomam um café pequeno, um almoço pequeno, aí quando elas saem da dieta é exatamente à noite. Se eu proibir por decreto a pessoa de comer à noite, provavelmente essa dieta vai ser mais bem sucedida porque ela vai ser melhor cumprida. Mas isso também é muito relativo, porque eu tenho uma quantidade de casos muito grande de sucesso em que eu permiti que a pessoa comesse mais à noite do que durante o dia, porque era hábito da pessoa, e ela se adaptou muito bem à quantidade que foi recomendada. Então, isso aí é uma lenda.